Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 17 de maio, aqui com vocês, Padre Felipe Neco. Aqui com vocês, o Padre Renan, uma alegria estar com vocês, mais uma vez, mais uma semana iniciando aqui, né, Padre Felipe? E não sei você, aqui, mas eu aqui num frio que tô congelando. Aqui tá baixando, aqui hoje tô mateando aqui, ó, tomando meu matezinho aqui, meu chimarrão, 17 graus agora aqui em Arujá, São Paulo, mas amanhã 17? parece que... Meu, mas... aqui tá 5. Sério? Mas amanhã já falaram que amanhã vai baixar para 7. Da madrugada de hoje para amanhã vai chegar a fazer 7 graus amanhã durante a manhã, então vai estar friozinho. Eu já fui no mercado, comprei um vinho e um pouquinho de queijo, porque assim a gente se esquenta aqui também, né? Que bom, que bom. Aqui eu tô esquentando com um matezinho aqui, com chimarrão, então tá tudo mais bem discreto, aqui também. Você é mais discreto, né? Não, isso a gente já esquentou ontem, mas ontem tava meio solzinho, ontem tava menos frio. Hoje já vai começar a baixar, então de hoje até amanhã já vai dar uma baixada de 7 graus. Aí o pessoal aí que passou por aqui, as famílias que passaram por aqui, que já estão se preparando para o Family Day de julho, essas aí vão congelar. Se eles já estão fazendo em maio 7 graus, julho vai estar friozinho. Não, e o pessoal de Brasília, né, com calor que vem aí, imagina. Pois assim é. Mas nada, mas conta pra gente aí, pode começar aí falando aí como é que foi sua semana aí pra gente, Padre. Uma semana bem tranquila, praticamente uma semana de visitas, né? Visita e celebrações, né? Porque eu celebrei para as Irmãs do Lar Renascer, as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo de Joinville, celebrei lá no sábado de manhãzinha, celebrei na sexta-feira de manhã na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que eu costumo celebrar lá sexta-feira de manhã. Depois visitei a família do Reino Cristo, do Denis e da Patrícia, né, família, os cariocas lá de Joinville, muito gente boa, mandaram um abraço para o Padre Felipe, né, estão com saudades, o Padre Felipe que ajudou eles numa formação, não, em mais de uma formação, né, enfim, eles falaram ali que... Foi uma online, foi uma presencial, isso aí. Falaram que estava difícil conseguir com o Padre Renan e buscaram o Padre Felipe. Né? Eu tô mais disponível aqui. Falando de formação, eu vi ali, o Padre Felipe está famoso agora no YouTube, hein? Catholic Kids, agora está famoso na canção nova, seus 5 segundos ali de fama. 5 segundos de alegria, eu gravei como 5 minutos em colocar 5 segundos. Exatamente, pior é que é engraçado, já aconteceu isso comigo, você grava uns 10 minutos ali falando e a pessoa coloca na TV 3 segundos. Né? Não, mas do Catholic Kids colocaram bastante, eu pensei que ia ser meio igual assim, né? Eu falei 5 segundinhos, era só aquele iniciozinho, mas não, depois eu vi ontem, não vi ao vivo, né? Porque eles, com as 8, creio que eles abriram, né, o canal e tudo. Eu vi um pouco depois e não, botaram quase tudo que eu falei, eles colocaram lá, eu fiquei impressionado. Não, então, e tinha muita coisa ali, ó. Tinha coisa, não sei se doutrinalmente estava certo, mas a gente vai confiar que sim. Porque eu não consegui preparar muito. O céu então na terra, eu fiquei só com isso, o céu na terra. Até aí está dentro da doutrina, né? Isso aí. Então, eu não consegui preparar muito, porque foi uma semana meio corrida, que eu já estava voltando. E aí, falei meio do coração, aquelas coisas que veio assim, meio da cabeça, do coração. Exclusivo para o ouvinte do Católico, você sabia que a fala do Padre Felipe no YouTube do Catholic Kids não foi preparada. Não, eu digo preparada, né? A gente se preparou da teologia, né? Foi meditada, foi meditada, rezada e vivida, isso que importa, fala do coração. Sim, né? Esperamos que sim. Muito bem, foi uma distração para falar da fama aí do Padre Felipe, né? Mas no sábado também celebrei o aniversário da Elo, minha querida amiga Heloísa, celebramos ali o seu aniversário. Então, como vem, foram visitas a pessoas. Depois, domingo, eu também tive meus momentos de fama, só que o meu pelo Facebook. Eu celebrei a missa das 10 na Catedral de Joinville, junto com o pároco, grande amigo, Padre Ronque, vigário ali da diocese, grande amigo nosso. Ele me convidou para presidir e ele concelebrou. Então, eu presidi, dei homilia, tudo, depois um monte como se chama? Das beatas, né? Vieram ali me cumprimentar, agradecer, padre, que missa bonita, e também fiquei famoso. Depois, um monte de gente me mandou foto minha do YouTube, não, do Facebook, que a missa era transmitida, né? Então, também tenho meus momentos de fama aí. Ainda estão transmitindo missa por aí, no sul aí? Eu acho que aqui já ninguém transmite mais, não. Só lá na Catedral, eu acho que não é muito comum também não, né? Mas, como é Catedral, eles ainda colocam, né?
Depois almocei com um grande amigo padre, o padre Neco viu que ele estava por aqui, o padre Martim foi fazendo uma visita em Joinville. Na Olha verdade, o padre só, olha Martim é só. vigário, ele é vigário da paróquia nossa aí em São Paulo, mas foi celebrar um casamento em Guaramirim. Então pudemos almoçar e conversar. Quem sabe vamos estar juntos por mais tempo, mas isso aí Opa, opa, é um opa. foro Já de tá. reportagem, né? Isso aí. Especial para o católico que você sabia, só para os ouvintes católicos que você Os sabia. ouvintes têm informações exclusivas aqui, Olha né? só, olha só. E depois tive ali um encontro muito bonito com a pastoral familiar da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Joinville. A pastoral familiar organizou um encontro como chamar? Pós-curso de noivos, né? Os casais que já são casados, mas fizeram o curso de noivos ali na paróquia, tiveram o seu encontro, como se fosse uma renovação, né? Que Muito legal, interessante que isso. legal. E Até quantos anos de casado? Eles não, botaram algum que limite? Não. fizeram. Não, não, mas fizeram os que fizeram o curso ano passado, foi os Ah, que tá, só do ano participaram, né? passado. Então é Ah, tá, pouco. tá, tá, tá. Sei que tinha ali como 12 casais, 13 casais, não me lembro bem, e foi convidado o Guilherme Zaparoli e a Fernanda Zaparoli para poder fazer Que com eles ali legal. uma missão, né? Foi muito bom. Grande Eu Zaparoli. estive ali na adoração e depois da adoração a gente saiu para o shopping, para um Big Mac, me pagaram um Big Mac, ali estivemos compartilhando experiências muito bom com a família Zaparoli e com o Pepe também, né? É E muito depois bom. já voltei para Curitiba. Como vem, atividade intensa do Padre Renan foi visita, visita, visita e celebrações, né? E comer, Nisso comer, comer. estamos. E comer, 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 exato. Eu estou gordinho, né? Mas vamos lá. Bem, o meu sabem que eu estava no Rio, tinha ido passar o Dia das Mães com minha mãe, e ali na semana, o tempo todo ali com ela, e já na sexta-feira, acho que eu comentei também que eu tinha o casamento dos membros do reino, da Gabi e do João Pedro. Foi muito bonita a celebração. Celebrou o padre Rafael Kizimia, que está trabalhando lá no Rio, junto com o padre João Petros, que também está trabalhando lá. E eu tive a oportunidade de celebrar aí com eles. E foi uma bonita celebração. Muitos membros do Reino Christi, os convidados, mas teve bastante gente de Curitiba. Fiquei surpreso, o pessoal do Sonhar Acordado, que a Gabi foi colaboradora lá em Curitiba, né? Vieram umas 8, 10 pessoas de Curitiba para acompanhar no casamento, foi bem bonito. Eles terminaram a missa com a renovação da consagração a Jesus Cristo por meio de Maria, consagração, né, dos escravos de Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, na festa de Aparecida, né, foi na sexta-feira, né, sexta-feira 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima, falei Aparecida, mas Fátima, perdão, Nossa Senhora de Fátima. Eles terminaram com a consagração, depois disso, fizeram uns votos pessoais deles. Foi muito bonita a celebração. Foi um pouquinho longa, quase 2 horas de celebração, mas foi com missa, né? Na sexta-feira, foi muito bonita a celebração. E a festa também estava muito legal, né? Eu falei que foi festa assim, meio para jovem. Eles são muito jovens, acho que a Gabi deve ter 23 ou 24. O João Pedro também por aí, 24, 25. E fizeram, pois tinha mesa de sushi, outra mesa de hambúrguer com batata frita e milkshake, outra de pizza, depois salgadinhos e ainda tinha comida, foi bem bonito. Opa! E o som tava com tudo, era uma casa ali no bairro Santa Teresa, assim, que tá feito para isso. Em alugar uma casa que tava todo mundo bem juntinho, assim, o som tava a top, assim, e cantaram Tim Maia, e cantaram algumas outras coisas que eu coloquei um pouquinho de atenção, depois já fui embora, já era bem tarde, já quase 2 horas, e dormi na casa dos padres, e sábado, depois retornei aqui, estava tendo retiro na casa, terminar de organizar um pouquinho, sábado não deu nem para ver nada, e no domingo já depois descansei, né? Fui aí acompanhar o tema do retiro para estar presente, mas descansei vendo duas partidas de basquete da NBA. Tá interessante, passaram para as finais, eram os últimos 2 semifinalistas, passaram para as finais de conferência, tá pegando fogo a NBA, para quem gosta de basquetinho, como eu gosto, de jogar tudo, mas mais do que ver, mas também gosto de ver, e tava pegando fogo aí. E ontem foi dia de descanso aí com a comunidade, tivemos retiro pela manhã, e na tarde já tivemos uma reunião e depois fomos ver o Sherlock Holmes, aí o antigão lá do Robert Downey Jr. e Jude Law, aí o de 2009, se eu não me equivoco a data.
Eu já tinha visto, mas foi legal, interessante rever. E é isso. E hoje já estamos aqui, já trabalhando por aqui de manhã. Já celebramos a missa mais cedo, já fizemos oração, pois aqui estamos mateando e nada, e agora para gravar. E pontuais para não Pontuais. deixar o nosso ouvinte esperando, É, estamos aí. amanhã, pois, os noviços vão ter a pregnação, eu vou estar de carro de apoio, porque eu não me animei muito a fazer a caminhada Ah, eles vão a desde... pé. Eles vão a pé, desde Campos do Uau! Jordão, creio. Vão sair de lá perto de Campos do Jordão. Saem até Aparecida, vão sair amanhã, a gente sai cedinho daqui para ir para lá, acho que começa a caminhada como umas 9, e vão chegar em Aparecida na quinta-feira e terminaremos a nossa peregrinação mariana com a celebração no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, na quinta-feira. E quinta-feira, no final da tarde, início da noite, a gente retorna aqui. Vai ser uma peregrinação curta aí, eles fizeram uma mais curtinha, outras vezes tem feito de 3 dias. Eu vou 3 dias estar... caminhando, e hoje vão fazer só 2 dias, né? Vão caminhar a quarta-feira, quase, eu acho que vão caminhar umas 5 horas, creio. E depois na quinta devem caminhar, não, caminham mais na quarta-feira, creio. Vão caminhar uns 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, e depois 22 quilômetros na quinta-feira. Na verdade é que ninguém queria ir de carro, todo mundo queria caminhar. Então, o único que tinha disponibilidade, falou: não, tudo bem, né? Se ninguém quer, eu me sacrifico, eu me ofereço. Aí o Padre Felipe se ofereceu para Fazer carro ir de de apoio. carro de apoio. Carro de Com apoio aí. certeza, eu não Com tenho dúvida certeza. disso, né? Isso. Então aí vamos estar de carro de apoio. E já retornamos aqui sexta-feira, vamos ter pois, um retiro aqui na casa também, vou estar dando esse apoio. Vamos ter o Arraial do Mater Ecclesia, aí os que estão aí perto de Itapecerica da Serra, aí, que quiserem, o Arraial do Mater, pois podem comparecer, eu vou lá no sábado, creio. E em domingo eu prego o retiro da sessão de jovens do Reino lá em Jundiaí. Vou pregar pela Jundiaí, manhã. Vamos estar lá promovido aí. de manhã aí. E depois já volto para dar a assistência aí no final do retiro por aqui. E assim vai estar essa semaninha. Mas vamos entrar então, né? Acho que você já deu o que Vamos, tinha, vamos, porque já o que ia ser rápido de entretenimento já já, foi. já foi, já deixou de ser rápido, né? E hoje, na verdade, vamos tentar correr, né? Continuamos com o tema voltamos, né, com o tema da doutrina social da igreja, né? Talvez não se recordem, então recomendo dar uma repassada lá atrás no episódio número 97, que foi a primeira parte desse programa. Então, mas faço um repasso rápido também do que tínhamos visto. Na verdade, né, eu estava comentando com o Padre Renan aqui antes de entrar, já tínhamos feito a gravação desse programa, mas foi um dos programas que a realidade eletrônica não nos ajudou, e depois de mais de uma hora gravando, esse estava bem longo, até dei uma recortada nele, não ficou salvo nada da gravação. Esperamos que dessa vez a coisa vai, e já pois, resumi aí um pouquinho menos de uma hora, pois esperamos ir menos de uma hora hoje, né? Então, pois depois de uma breve introdução lá no programa número 97, vimos na primeira parte, então, as fontes da doutrina social da igreja, depois os destinatários da doutrina social da igreja, seguindo os valores da doutrina social da igreja, verdade, liberdade, justiça e caridade. Passamos pelo método, né, da doutrina social da igreja, ver, julgar e agir ou atuar, e terminamos com os princípios da doutrina social da igreja. Ali estava até meio confuso, algumas coisas que depois eu repassando aqui, eu falei, ixi, não expliquei bem isso, né? Mas até mesmo sobre os princípios, eu já vi até diversidade assim, de princípios. Alguns colocam 7, 10, 12, então... pois os princípios estão ali, né, dentro do compêndio e dentro de muito das encíclicas e dos documentos da igreja, né? Então, pois talvez como princípio assim é o princípio da dignidade do homem, que aí entra a defesa da vida, o princípio dos direitos humanos, depois o princípio do bem comum, que entra a busca da justiça também como princípio, depois o princípio do destino universal dos bens da terra, que entra aí o princípio da propriedade privada, o princípio do destino universal dos bens e os mais pobres, depois tem a primazia do trabalho sobre os benefícios do capital, o princípio de subsidiariedade, o princípio de participação social, o princípio de solidariedade, onde entra essa atenção aos mais necessitados e vulneráveis. Eu acho que depois, quando eu enunciei no programa passado,
pois talvez não tenha ficado tão claro esses princípios, né? Foram só seguidos, a gente tentando correr para não passar, e passamos de 1 hora e muito, mas essa é um pouco a ideia desses princípios da doutrina social da igreja, são os princípios que estão presentes ali no compêndio, né? Isso foi o que nós vimos na primeira parte do programa. Hoje vamos ver quais são, então, esses grandes temas da doutrina social da igreja, que está mencionado também dentro desses princípios, dentro de toda essa realidade, os documentos sociais da igreja, que eu vou, né, de onde partem todo esse ensinamento, né, toda a doutrina da igreja, todo esse compêndio sai dessas encíclicas e outros documentos, onde eu só irei mencioná-los, também não mencionarei todos os documentos, mas irei mencioná-los, né, a maioria, os mais importantes, e falar de que se refere, para não estar muito longo, e abordamos o grande tema dos direitos humanos e a doutrina social da igreja, para fazer uma pequena conclusão. Né? Então, essa vai ser a ideia do programa de hoje, aí um pouquinho mais estruturado, talvez para ajudar vocês aí a entrar no entendimento do que é a doutrina social da igreja, né? Então vamos entrar então nos grandes temas da doutrina social da igreja, né? Que são a família, o trabalho, a vida econômica, a política, a comunidade internacional, a proteção do meio ambiente e a promoção da paz. A família, né? A igreja considera a família como a primeira sociedade natural, titular de direitos próprios e originários, e a põe no centro da vida social. Ela é a célula primeira e vital da sociedade, fundamento da vida das pessoas e base de todo ordenamento social, assim vai dizer o compêndio número 211. A família tem, então, seu fundamento nessa livre vontade dos cônjuges de se unirem em matrimônio. A família é esse ambiente de vida, de doação recíproca do homem e da mulher e de bem para as crianças, né, para os filhos. Né? É a comunidade natural na qual se experimenta a sociabilidade humana, né, e que contribui de um modo único e insubstituível para o bem da sociedade, também vai dizer, pois, o número 213 do compêndio. Né? Vai ser assim, bem resumido, né? Só estamos falando dos grandes temas. Segundo grande tema, o trabalho. Né? O trabalho humano tem essa dupla dimensão. Né? Em sentido objetivo, é o conjunto de atividades, recursos, instrumentos e técnicas de que o homem se serve para produzir. E em sentido subjetivo, né? Pois essa dupla dimensão, o objetivo e o subjetivo, é o agir do homem enquanto ser dinâmico, capaz de realizar as várias ações que pertencem ao processo do trabalho e que correspondem à sua vocação pessoal. Isso vai falar o número 270 do compêndio, né? E o trabalho, né, é um dever do homem, mas nunca deve ser considerado simples mercadoria ou elemento impessoal de organização produtiva. O trabalho é a expressão essencial da pessoa, sendo a própria pessoa o parâmetro da dignidade do trabalho, né? E aí essa importância, né? Esse é o número 271 do compêndio, né? A pessoa é o centro da realidade do trabalho, né? A dignidade da pessoa está por em cima, né, do trabalho. Isso é ensinamento da igreja. Depois, o terceiro grande tema é a economia. O objeto da economia é a formação da riqueza e o seu incremento progressivo em termos não apenas quantitativos, mas qualitativos. Tudo isso é moralmente correto se orientado para o desenvolvimento global e solidário do homem e da sociedade em que ele vive e atua. É o número 334 do compêndio. Então, não é a riqueza pela riqueza, não é a riqueza pelo egoísmo, mas para estar orientado ao desenvolvimento da humanidade e da solidariedade com o homem e a sociedade. Né? O ensinamento social católico considera a liberdade da pessoa no campo econômico como um valor fundamental, que a pessoa que trabalha e gera economia e que enriquece, ela tem total liberdade do uso desse dinheiro. Né? É um valor fundamental, mas que reconhece a justa função do lucro, harmonizada com a capacidade da empresa de servir à sociedade. Né? E defende o livre mercado, a igreja defende o livre mercado, prega que o Estado assuma o princípio da subsidiariedade, né? Valoriza a copresença da ação pública e privada e defende a obtenção de um desenvolvimento integral e solidário para a humanidade. Né? Como eu comentei, não é ser rico por ser rico, né? A riqueza também está chamada, as pessoas que enriquecem são chamadas a contribuir para a sociedade, contribuir para, né, os homens, ser solidário para aqueles que mais necessitam. Quarto grande tema, a política. Né? A comunidade política é a unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. Né? Talvez o tema, né, que mais
contrariedade pode trazer o tema da política, mas a política não é só o tema partidário, né? A política vista como essa unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. E seu dever é perseguir o bem comum, atuando em vista de um ambiente humano em que seja oferecida aos cidadãos a possibilidade de um real exercício dos direitos humanos e de um pleno cumprimento dos respectivos deveres, né? A política como, pois, esse ente que vai ajudar na realização, né, do exercício dos direitos humanos e dos deveres também que o homem tem que prestar dentro da sociedade, né? Esse é o número 385 e 89 do compêndio, podem depois lê-lo aí, tomar seu tempo para lê-lo. E o ensinamento social católico reconhece o valor do sistema da democracia e a validade do princípio da divisão dos poderes em um Estado. Afirma que a comunidade política é constituída para estar ao serviço da sociedade civil. Igreja e comunidade política são de natureza diversa, quer pela configuração, quer pela finalidade que buscam. É o número 424 do compêndio. Não vou entrar muito aqui, né? É um tema muito complexo, que gera muita discussão e muitos problemas também dentro da igreja, mas pois, eu vou deixar o que a igreja ensina, né? Esse é o ensinamento social católico em relação à política. Quinto grande tema, a comunidade internacional, né? A convivência entre as nações funda-se nos mesmos valores que devem orientar a convivência entre os seres humanos, né? A verdade, a justiça, a solidariedade, a liberdade, temas que já comentamos. Essa convivência tem o direito como instrumento de garantia de sua ordem. São os números 433 e 34 do compêndio, né? A política internacional deve ser voltada para o objetivo da paz, do desenvolvimento e da luta contra a pobreza, mediante a adoção de medidas coordenadas. E nisso, o magistério da Igreja defende, então, a instituição, né, de uma autoridade pública universal, reconhecida por todos, que goze de poder eficiente, a fim de que sejam salvaguardadas a segurança, a observância da justiça e a garantia dos direitos. É o compêndio número 441. Né? Depois eu vou fazer só um parênteses aqui, né? A Igreja, né, defende essa criação da instituição, mas que não tira a autonomia dos países, né? Isso é bem importante, né? Que tem que ser primeiro uma autoridade pública universal que seja reconhecida, né, por todas as nações, que goze de um poder eficiente, mas não absoluto, né? E essa autoridade, né, quer salvaguardar a segurança, a justiça, né, e os direitos, né? É bem importante isso para poder não pensar que talvez, né, certas organizações tenham um poder absoluto sobre as nações, sobre os países, né? Sexto grande tema, né, o meio ambiente. A Igreja Católica afirma que cuidar do meio ambiente é um desafio para toda a humanidade. Trata-se de um dever comum e universal de respeitar um bem que é coletivo e destinado a todos. O número 466. Perante, né, os graves problemas ecológicos, né, o ensinamento católico defende uma mudança de mentalidade que induz a adotar novos estilos de vida, né? Tais estilos devem ser inspirados na sobriedade, na temperança, na autodisciplina e no plano pessoal e social, né? Pois aqui também todo um tema que se pode entrar, um tema bastante discutível em muitos aspectos, mas sempre pensando que, pois, a prioridade é o homem e não o meio ambiente, né? Então, pois, o direito do homem, né, e o dever do homem também está sobre as realidades também da criatura, da criação, né? Sétimo tema, a paz, né? A paz é um valor e um dever universal. Ela é fruto da justiça, entendida em sentido amplo como respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana. E a paz é também fruto do amor, né? É ato próprio específico da caridade, vai dizer o número 494 do compêndio. A Igreja considera como parte integrante de sua missão a promoção da paz no mundo. Também convoca cada cidadão a essa tarefa, né? Então, todos os homens de boa vontade, né, são também chamados a promover e a fazer todo o possível para a paz, né? Mas essa paz a gente sabe que nunca vai ser uma paz simplesmente humana, né? A paz verdadeira, como falei, pois é fruto do amor, da caridade, e a caridade é uma virtude teologal, né? Parte de Deus, né? É, só em Deus podemos encontrar a verdadeira paz. E a paz no mundo só vai se estabelecer
quando o mundo estiver baixo o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sem Deus no mundo, impossível estabelecer-se a paz, né? E é isso que vemos, né? Quando reina o egoísmo, pois aparecem as guerras, né? Quando reina o dinheiro e o poder por cima, né, da realidade dos homens, pois aí é onde vai faltar a paz, né? Onde vai aparecer as guerras, né? Esses são os grandes temas. Nós passamos rapidinho já para os documentos sociais da igreja, o tempo não para. Deixa eu só fazer um comentário aqui, padre, enquanto você lia, eu estava vendo aqui o índice, tudo certamente tem muito material, né, nesse compêndio, é denso, e praticamente o que o padre colocou foi esses grandes temas e depois um pouco bastante resumido as linhas fundamentais de cada um, né? Que eu acho que é interessante para a gente tentar entender, mastigar, depois vai vir depois, né? Para a gente entender um pouco o geral e depois aprofundar. Mas eu, particularmente, enquanto o padre Felipe falava, vinha na minha mente muito forte aquela introdução que o padre fez lá no primeiro programa sobre esse tema, que ele falava da dignidade da pessoa humana. Então, ter dinheiro e não ter o que, ter riqueza ou não ter, ter trabalho ou não ter, o que a gente faz, propriedade privada ou não, como o pessoal da esquerda fala, a reforma agrária e tal, né? Todas essas coisas para dar igualdade para todo mundo. Realmente existem alguns princípios, mas depois que devem ser aplicados sempre com o critério da dignidade da pessoa humana. Então, no fundo, tudo isso que o padre Felipe fala sempre tem que ter como pano de fundo que a igreja respeita, salvaguarda sempre a dignidade da pessoa humana. Claro que eu posso ter riqueza, propriedade privada e tudo isso, mas quando isso se converte num fim para o meu próprio benefício, já é negativo, né, de acordo com a igreja, porque a gente sempre pensa no bem do outro, no bem alheio, no próximo, no amor, na entrega, enfim. Enquanto o padre falava, me vinha muito claro na mente esse pano de fundo e queria simplesmente colocar aqui, porque acho que é interessante a gente não esquecer que o fundamento de toda a doutrina social da igreja é o bem-estar e a dignidade da pessoa humana, né? Acredito que é interessante voltar sobre essa introdução que o padre falava lá no início do primeiro programa. Muito bem, mas nós vamos voltar aqui, né? Porque a chave, né, de todo o tema da doutrina social são os direitos humanos, né? A pessoa é o centro, né? Deus é o centro, claro, né? Mas no caso da relação dos homens, entre a relação dos homens, o homem é o centro depois de Deus, né? Mas vamos lá então, vamos entrar nos documentos. Parece, né? Também não daria um número preciso, parece que são 19 documentos, encíclicas, né, que até hoje que falam diretamente sobre a temática da doutrina social da igreja, né, de onde se baseou, né, o compêndio, com exceção talvez dos dois últimos, mas os principais documentos através dos quais o magistério da igreja tem dado a conhecer a sua doutrina, eu vou falar, se não me equivoco, são 12, né? Desses 19, os outros não busquei todos, na verdade, que já são muitos 12, então eu falei, talvez são os principais, talvez, ou os mais conhecidos, né? E o primeiro, né, é a Rerum Novarum, né, que é do Papa Leão XIII, publicada em 1891. Então é a primeira encíclica, primeiro documento diretamente, né, que trata diretamente a doutrina social da Igreja, né? O Papa Leão XIII lá atrás vai poder abordar essa questão. Não vou falar sobre muito que vai a encíclica, né, mas para que tenham presente, né, tem que começar pela Rerum Novarum. Depois vem o documento 40º ano do Papa Pio XI, publicada em 1931, com motivo dos 40 anos da publicação da Rerum Novarum. Rerum Novarum vai ser a base. Muitos dos documentos vão ser depois publicados em base a ela. Depois tem La Solennitat, do Papa Pio XII, de 1941, que é um discurso radial com motivo do 50 aniversário da Rerum Novarum. Depois outro é o Mater et Magistra, do Papa João XXIII, publicado em 1961, com motivo do 70 aniversário da Rerum Novarum, para que você veja a importância. Todos os papas depois eles vão fazer comentários com base a Rerum Novarum sobre esses temas. Depois Pacem
In Terris, do Papa João XXIII também, publicado em 1963. O tema principal é a paz na Terra. Depois a Gaudium et Spes, que é a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, publicada em 65, a Igreja no Mundo Atual. Depois está a Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, de 1967, né, sobre o desenvolvimento dos povos. Depois está a 80ª Adveniens, do Papa Paulo VI também, de 1971, que é uma chamada à ação. Depois segue ainda Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, né, publicado em 75, sobre a evangelização no mundo moderno. Depois vemos Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, publicado em 81, sobre o trabalho humano. Depois Solicitudo Rei Socialis, também do Papa João Paulo II, em 87, sobre o interesse social da Igreja. Depois Centésimos Anos, do Papa João Paulo II, ainda de 1991, nos 100 anos da Rerum Novarum e do nascimento, né, da doutrina social da Igreja, 100 anos que foi celebrado com essa encíclica. E depois já Papa Bento XVI, Caritas in Veritate, publicado em 2009, sobre o desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade, e a Laudato Si, do Papa Francisco, de 2015, sobre o cuidado da casa comum, né? E entra aí o tema do meio ambiente, né? Esses são, né, os documentos, encíclicas mais importantes, né? Talvez desses 19, talvez tenha mais ou menos, talvez na precisão, talvez alguns documentos que tratem o tema, mas não como tema principal, mas esses são os documentos encíclicas principais. Vamos lá que por aqui já estamos aqui próximo aqui de poder chegar já quase a metade, já o galinho está esquentando aqui já. Bem, e agora seguimos então com o tema que o padre comentou, né, os direitos humanos e a doutrina social da Igreja, né, que é o tema grosso assim para a gente poder entender melhor como está preparado realmente esse compêndio, né? A Igreja fundamenta a essência dos direitos humanos na natureza humana criada por Deus e no direito natural, né? Em consequência, os direitos humanos residem na pessoa, né, enquanto sujeito do poder e origem do Estado. E, portanto, os direitos do homem não são concessões dos Estados, né, do Estado em si, senão que são de cada homem em virtude de sua dignidade de pessoa criada por Deus. Os Estados devem, sim, garantir, promover e defender o conhecimento e o exercício efetivo dos direitos de todos os cidadãos. Mas, né, o direito do homem, né, o fundamento do homem está nele e nesse ser, imagem e semelhança com Deus. A Igreja reconhece que o tema dos direitos humanos tem adquirido, né, na história uma notável importância e difusão a partir da segunda metade do século XX, que é a Declaração dos Direitos Humanos por parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, de 1948, marca, pois, um fato muito importante em um processo que tem suas raízes na história mesma da humanidade. Mas considero que é necessário clarificar que a preocupação pela dignidade humana não é unicamente do século XX, senão um processo histórico de lutas reivindicativas que tem alcançado concretações jurídicas e constitucionais ao longo da história da humanidade, né? E é bem importante, né, enfatizar, né, que a Igreja, né, afirmar que nesse processo a Igreja esperta em humanidade tem contribuído, né, contribuiu no passado, tem contribuído e seguirá contribuindo de maneira decisiva, né, aprofundando o tema no processo histórico de reflexão e de compromisso ativo pelo ser humano, né, definindo uns fundamentos teóricos, antropológicos, teológicos, filosóficos e jurídicos sobre a pessoa humana e sua dignidade, né? E, ademais, tem trabalhado na conscientização de que o homem, ser pessoal, tem direitos e que seus direitos universais radicam na pessoa humana, que é a imagem de Deus, e no exercício razoável do direito natural. E muito por cima, comento, a Igreja, né, talvez as pessoas muito criticam talvez sobre os índios, sobre os negros, e a Igreja, pois não vou dizer que sempre, porque a Igreja foi adquirindo esse conhecimento através dos mesmos homens, mas a Igreja
eu posso dizer quase com plena certeza, foram as primeiras a questionar os homens da igreja, muitas vezes, talvez por sacerdotes, pessoas concretas, talvez como instituição, mas que foram as primeiras a questionar, muitas vezes, quando esse direito natural, esse direito do homem, né, da pessoa humana, a centralidade da pessoa, não foi defendida, não foi respeitada, né? Isso ao longo dos anos. E isso, pois, podemos ver na história de forma concreta, né? Desde São Paulo, quando vai falar sobre os escravos, o trato que se deveria dar aos escravos, né? Pois traz essa realidade, né? E a igreja, claro que é uma coisa que também que se respeita a realidade dos tempos em que se vivia, mas a igreja sempre foi as primeiras questionadoras. E aqui, já está o galinho aqui nos É que recordando tá que quente, é porque tá forte esse galo, hein? tá forte, ele tá aqui do ladinho aqui, ele tá prestando bem atenção aqui, então ele estava já atento aqui já. Mas já estamos já chegando aqui já por mais da metade, já para o final quase já. Eu acho, padre, que é interessante colocar também o exemplo de Francisco de Vitória e outros ali da escola de Salamanca, né, que na história, sobretudo a nossa história, com relação ao descobrimento da América, né, do Brasil, todo o desrespeito que se tinha da parte dos europeus com relação aos índios, que se pensava que não eram seres humanos, que não tinham alma, eram católicos os europeus que vieram aqui à América, né? Terra de Santa Cruz, justamente, se colocou, né? Então, e, no entanto, questionavam que os índios não tinham alma, que não eram seres humanos, etc. E foram os padres, foi a igreja, né? Foram os jesuítas na época, né, que escreveram todo um documento falando sobre a dignidade da pessoa humana. Hoje se fala muito das minorias, né? Então, acredito que quando se vai na história, você percebe, como o padre Felipe bem disse, que o primeiro que defendeu a dignidade de todo ser humano, mesmo as minorias, foi a igreja, e é a igreja sempre, né? Então, acho interessante consultar também a história, senão a gente fala muitas opiniões aí sem saber também, né? Ou a história falsa que a gente escuta nas faculdades e universidades hoje em dia. Colégios, né? Infelizmente, né? Às vezes até mesmo nos colégios católicos, com certos professores que pois não passam a verdade, né? Senão uma pseudo-verdade ou só um lado da moeda, né? Então seguimos então os direitos humanos, né? Que ao longo dos séculos têm defendido e promovido a doutrina social da igreja são os seguintes, né? São os 5 principais direitos, né? Humanos, né? O direito à vida, né? Por ser um dom divino, participa em toda a sua plenitude da vida de Deus. É o direito fundamental sobre o qual se constrói todos os outros direitos e a mesma dignidade da pessoa. Se você não está vivo, você não tem direito nenhum, né? E hoje todo o tema, e agora, né, todo o tema que está passando nos Estados Unidos sobre a possível revogação do Roe versus Wade em relação ao aborto, né? Pois hoje as pessoas mesmas que defendem, né, o aborto, que são contra a vida, pois eles só têm essa possibilidade porque eles estão vivos, né? E você não conceder esse direito, né, a outras pessoas, a outros seres, é uma coisa absurda, né? E a igreja sempre vai defender essa realidade, né? A igreja, se você se você não está vivo, se você não tem a possibilidade de ter uma vida, você não vai ter possibilidade de poder exercer os seus direitos, né? Então, pois, é todo um tema, não queremos entrar muito aqui, para não fazer mais longo ainda, mas só mencionar um pouco essa realidade também, né? O direito à liberdade religiosa e à liberdade de consciência, como um espaço próprio, inalienável para o encontro pessoal com Deus, para praticar a fé, transmiti-la e celebrá-la em culto, né? Esse é um tema também que tem sido cada vez mais debatido e tem muitos países que não existe essa liberdade religiosa e muito menos também a liberdade de consciência, e tem sido um período duro para esses direitos do homem nos últimos anos em relação pois, à realidade médica, em relação à medicina, em relação a remédios, em relação a vacinas, todo um tema aí também. Depois o direito à participação na vida social e política,
né, para o qual deve receber uma educação cívica, humanística e sociojurídica, depois o direito à participação econômica e à propriedade privada e comunitária, exercitando a função social que exige o evangelho e o compromisso cristão, e o direito dos povos a sair da miséria e da dependência. Esses são os direitos básicos que estão elencados, estão debaixo desse direito humano, né? Recordamos, né, que o padre comentou, nós recordamos que tem sido os teólogos, missionários, evangelizadores, quem desde a América Latina, né, aprofundaram na reflexão sobre os direitos humanos desde a fé, né, fundamentados nos princípios básicos do Evangelho e dos ensinamentos da Igreja. A vida, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, etc. Desde sua defesa dos indígenas frente aos atropelos que padeciam por parte dos conquistadores, né, em todo o mundo, né, na África, na América Sul, na América do Norte, né, os missionários, né, dominicanos Antônio de Montesinos, Pedro de Córdoba, Bartolomé de las Casas, em Santo Domingo, né, na República Dominicana, que denunciaram publicamente diante do rei da Espanha as injustiças que se cometiam contra os indígenas, e ajudados também pelo Francisco de Vitória, que mencionou o padre Renan, na Universidade de Salamanca, que conseguiram que se promulgassem, né, os direitos dos índios, dando origem ao direito internacional, ao que hoje se conhece como direito dos povos, né? Então, a igreja, a base da igreja, esses homens que são todos sacerdotes missionários, que estão à base, né, do que hoje conhecemos como o direito dos povos, né? A igreja que deu esse sustento, porque a igreja é a primeira e única instituição, né, que reconhece plenamente os direitos humanos. Nenhum dos povos tem, talvez, hoje em dia, cada vez menos, porque são cada vez menos cristãos, né, menos católicos, reconhece essa plenitude da vida humana. E insiste permanentemente em que se deve formar ao ser humano, não só em sua dimensão conoscitiva, não só no seu conhecimento, né, em seus aspectos fáticos, fatídicos, científicos e técnicos, senão, sobretudo, em sua dimensão ética e em sua consciência moral, que é o que faz o homem bom ou mau, né? E esse é precisamente o campo dos direitos humanos, onde o dever de fazer o bem e a lei natural se manifestam claramente como meio para conseguir construir a vida e a sociedade realmente justas e pacíficas, né? Somente ao segui-la, o homem alcançará um desenvolvimento adequado, respondendo assim à sua consciência, né? Isso, né, o qual o leva a ter, né, a ter claridade em que, como sujeito de direitos, deve ser capaz de reclamá-los e mantê-los, mas também, juntamente, de praticar seus deveres. Essa é a voz da consciência que, retamente formada, permite ao homem viver de acordo com sua dignidade, desde sua realidade ética e moral, né, que, segundo a Igreja, tem o dever de irradiá-la a todas as dimensões e setores da sociedade, a economia, a política, a educação, a cultura, a ciência, a técnica, entre outros, né? E por isso a Igreja reafirma constantemente que continua desde seu trabalho evangelizador e humanizador, educando, promovendo e defendendo a dignidade e o direito das pessoas e dos povos, para a construção de um homem novo, de um mundo novo, derrubando as diferenças entre as pessoas, né? E por isso o compêndio da doutrina social da Igreja apresenta os direitos humanos como uma parte do capítulo dedicado à pessoa humana e seus direitos, né? Nesse horizonte, ela fala, né, do valor dos direitos humanos, afirmando que o movimento para a identificação e a proclamação dos direitos dos homens é um dos esforços mais relevantes para responder eficazmente às exigências imprescindíveis da dignidade humana, já que a raiz desses direitos tem que buscar-se na dignidade que pertence a todo ser humano. Quando falta essa realidade, pois falta chão, né? Se você não tem onde basear, né, muitas coisas de hoje em dia, pois tudo é possível, até o aborto é possível. Se falta essa realidade do direito, né, da dignidade do homem, né, pois se pode dar qualquer coisa, né? E frente a uma das tendências dos intervencionismos atuais, a Igreja recorda que a fonte última dos direitos humanos não se encontra na vontade dos seres humanos, nem na realidade do Estado, nem nos poderes públicos, senão no homem mesmo e em Deus, seu Criador, e no direito natural.
É aí onde está baseado. Não é nos desejos dos estados, dos poderes públicos que fazem suas leis. Não. A lei última é o homem mesmo, é Deus, é o direito natural. Né? E vai recordar ainda a relação entre direitos e deveres em chave de corresponsabilidade, né? Já que inseparavelmente unido ao tema dos direitos se encontra o relativo aos deveres também do homem. Né? E que o magistério sempre tem sublinhado a contradição existente em uma afirmação dos direitos que não prevê uma correlativa responsabilidade. E enfatiza ainda que o campo dos direitos do homem se tem estendido aos direitos dos povos e das nações, especialmente na atualidade, em que a ordem internacional exige também um equilíbrio entre particularidade e universalidade. Né? A igreja ainda vai denunciar que a proclamação dos direitos do homem vai em oposição a uma dolorosa realidade de violações de todo tipo. E por isso a igreja, né, ao mesmo tempo que proclama os direitos do homem, denuncia essas violações. Né? E pelo que essa tarefa, né, e o reconhecimento da fundamentação bíblico-teológica e da concretação, né, desses direitos humanos tem permitido encher esse vazio existente durante os últimos tempos entre a igreja e os movimentos sociais de base, obreiros, políticos, intelectuais, e tem feito, né, tem mostrado evidente que os direitos do homem possuem intrinsecamente um conteúdo da ética humana geral e supõem um postulado autenticamente cristão. E, finalmente, pois antes de entrar nas conclusões, a igreja proclama como mensagem intrínseco de sua missão a defesa e promoção dos direitos da pessoa e das comunidades humanas. Né? A dignidade da pessoa, base dos direitos humanos, a verdade e a dignidade do homem que se encontra na justiça social, na solidariedade, na liberdade, na fraternidade, na paz em relação com o autêntico desenvolvimento. E a doutrina social da igreja aclara também, né, a igreja que tem ensinado, né, sempre que os direitos humanos são universais e complementares entre si, ou seja, ou se aceita todos ou nenhum. Né? Essa unidade dos direitos humanos se justifica desde a unidade própria da pessoa humana, né, a qual se fundamenta, né, a sua vez, sobre a vocação que Deus, né, lhe deu desde lhe deu ao ser sua imagem e semelhança de Deus. Né? As ideologias que separam uns direitos dos outros, né, esse grande problema que vemos hoje em dia, né, ideologias que vão separando esses direitos dos homens, que vão, alguns sim, outros não, né, mas a razão e a fé cristã nunca os separam. E, por outra parte, o direito à liberdade religiosa e o direito à vida tem, no entanto, uma particularidade de sinalar essa unidade desse sistema de direitos inteiramente, né? De todo o sistema de direitos. Né? E esses dois direitos se constituem em referência do sentido do resto, porque afeta a estrutura global da pessoa humana. Vamos concluindo, né, uma conclusão não tão breve, mas, né, a doutrina social da igreja se define então como o conjunto de ensinamentos da Igreja Católica relacionados com o tema da justiça social, ensinamentos que, ao ser aplicados, permitem orientar e propiciar mudanças que sirvam ao verdadeiro bem do homem, à luz do Evangelho, a gerar nas pessoas um novo modo de conhecer e ler a realidade, bem como um conjunto de ensinamentos que impõem a faculdade moral de exercer o direito para chegar à justiça, substrato da doutrina. Né? O recorrido histórico e conceitual pela doutrina social da igreja evidencia que, mediante ela, a igreja expõe desde a fé e a revelação, e desde seu próprio magistério, os princípios e os critérios para conseguir uma convivência universal de paz, justiça e amor no mundo criado por Deus. Por sua própria natureza teológica e moral, a doutrina social da igreja não se apresenta como uma alternativa política, tampouco como uma terceira via entre capitalismo e socialismo, ou uma nova maneira de organizar a sociedade. Né? É simplesmente uma parte da teologia moral que orienta, desde os princípios da fé cristã, os princípios e critérios morais aplicados à sociedade e às relações entre pessoas, comunidades, estados, nacionais e internacionais.
né? O desenvolvimento da doutrina social da igreja mostra claramente que ela mesma não é uma ideologia cristã. É bem importante frisar essa realidade, né? Não é uma ideologia cristã, senão uma teologia moral, social, cujos fundamentos estão no Evangelho, no magistério da igreja e na tradição apostólica. E que a fé, em interação com a razão, busca aplicar a uma sociedade sempre em transformação a mensagem de Jesus Cristo com seus valores, para que a sociedade reflita mais fielmente o plano de Deus para a humanidade, né? É importante ressaltar que a teologia sempre se tem unido com a filosofia na busca da verdade. E sabemos, né, que, ademais da filosofia, tem interatuado com as ciências sociais e humanas, porque considera que na busca da verdade sobre o homem, o mundo e Deus, também são importantes isso, né? E não se deve excluir nenhuma fonte de saber, senão todo ao contrário, né? Se deve procurar uma mútua complementariedade e o diálogo permanente entre a fé e a razão, né? Assim marca a igreja, né? E nessa ordem de ideias, né, o compêndio da doutrina social da igreja, né, dá conta das linhas fundamentais do corpo doutrinal de ensinamento social católico, né, de maneira completa e sistemática, ainda que de forma sintética, como falamos, são pelo menos, né, umas 19 encíclicas que vão mencionar essa realidade, mas se pode afirmar que o compêndio da doutrina social é fruto de uma sábia reflexão do magistério e expressão do compromisso constante da igreja em fidelidade à graça da salvação de Cristo e na amorosa solicitude pelo destino da humanidade, né? E de igual forma também o compêndio pretende ser um instrumento para construir o diálogo ecumênico e interreligioso dos católicos com todos que buscam sinceramente o bem do homem, tal e como manifesta ao expressar que este documento se propõe também aos irmãos das demais igrejas e comunidades eclesiais, aos seguidores de outras religiões, assim como aos homens e mulheres de boa vontade que se interessam pelo bem comum, né? A expressão contida no número 12 do compêndio. E terminamos, né, acentuando que a doutrina social da igreja, tal e como enunciamos, né, como apresentamos aqui para vocês, define o horizonte das responsabilidades relativas à construção, organização e funcionamento da sociedade, fazendo ênfase particular nos desafios que a igreja tem no mundo de hoje, né? A igreja que quer mostrar a verdade de Jesus Cristo de Deus, né? O desafio cultural, o desafio da indiferença ética e religiosa e o desafio pastoral, né? E vale a pena assinalar que os direitos humanos, a paz, a justiça social e econômica, o desenvolvimento, né, se erigem como aspectos, né, se definem como aspectos chaves e centrais da praxis da igreja e de seu diálogo interreligioso intercultural com todos os povos e setores da sociedade nacional e internacional. E é isso que tínhamos para apresentar para vocês, né? Talvez muito denso essa parte final, mas esperamos que seja, né, pelo menos essa introdução, né? Depois cada ouvinte, cada católico é chamado a aprofundar nesse conhecimento, na sua própria doutrina, o que a igreja, né, ensina, não deixar-se muitas vezes levar por comentários, por, né, notícias que não condizem com a verdade do que a igreja ensina. E é isso, Padre Renan. Já passamos, já acredito que 1 hora já, mas aqui estamos já para terminar. Muito obrigado, Padre Felipe, por isso eu estou vendo aqui a hora e por isso não vou falar muito, só acho providencial que esse tema seja tratado no ano eleitoral. Como o Padre falou, é complicado, existem muitos temas relacionados à doutrina social da Igreja, especificamente falando da política, porém, pelo menos como introdução, já a gente poderia também colocar que isso que o Padre falou foi muito bem colocado no ano eleitoral, dado que é parte fundamental da doutrina também a política, né, da doutrina social da igreja. Então, obrigado, Padre Felipe. Eu não tenho nada aqui a acrescentar, só agradecer ao Padre, agradecer a você, ouvinte, a atenção, e a gente se vê na próxima semana, com a graça de Deus. E por agora eu deixo aqui, vou continuar na minha manhã fria, vamos correr para o almoço comunitário agora e nada, deixou vocês com a minha bênção, que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Deus abençoe a todos, vou deixar meu alô só para a Gabi, para o João Pedro, não sei se escutam, mas aí pelos que se casaram aí, para que, acho que já estão já na lua de mel, para que realmente vocês tenham um feliz, né, um feliz e santo matrimônio. Deus abençoe a todos vocês,
e pois, uma boa semana. Fiquem com Deus.